Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento para a IES Manutenção Predial. Ela executa serviços corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contrato de manutenção global. Então, o telefone da IES Manutenção Predial, 3276-3945. E Cooperpua, o crédito cooperativo, né, para municipários aqui de Porto Alegre, sede própria na Alberto Bins 325, no andar, telefone da Cooperpua 3284-2600. Eu e o Vilmar Govinates, que estamos recebendo aqui no estúdio, Dr. Carlos Biderman. Biderman, muito prazer em tê-lo aqui, além de grande empresário, de consultor empresarial, presidente do nosso Conselho Deliberativo da Nação Gremista, do nosso Grêmio Futebol Porto Alegre. Carlinhos, obrigado pela tua presença. Hoje aqui no estúdio, o convite, obrigado. Hoje aqui no estúdio. Prazer estar com vocês. Carlos, nós temos uma série de assuntos aí, mas claro que nós temos uma expectativa muito grande em relação ao governo Bolsonaro, que veio quebrar um paradigma que levou esse país nesse brejo que nós estamos aí. Como é que está a tua expectativa neste momento para o governo Bolsonaro? Olha, Silvio, a expectativa segue sendo positiva, né? Porém, obviamente que a comunicação, que é um aspecto extremamente importante de qualquer entidade, especialmente do governo federal, é que vem pecando, né? Ou seja, essas comunicações, os twitters, enfim, que tem atrapalhado o processo, mas o direcionamento geral, ele de maneira geral dentro da Constituição, ele é bom, né? Ou seja, as coisas que estão acontecendo na economia, não na velocidade que nós gostaríamos, todo o processo de desburocratização, simplificação, redução de cargos de confiança, redução da legislação infraconstitucional, todo o processo que envolve a liberdade econômica nesse decreto recente, são coisas muito boas, né? Que não produzem efeito a curtíssimo prazo, mas vão produzir efeito a médio e longo prazo. Então, acho que nós temos uma chance de ouro de fazer esse país efetivamente melhor. Agora, eu acho que a sociedade como um todo tem que colaborar e ajudar. Eu acho que os agentes econômicos, agentes políticos, especialmente a mídia, tem feito um trabalho contra, vamos dizer assim, o Brasil, e não contra o governo Bolsonaro, contra o Brasil, que tem prejudicado muito o andamento das questões. Então, eu acho que é hora do Brasil se unir, dar as mãos e vamos lá, vamos trabalhar junto pelo Brasil. Agora, esse jogo, todo mundo querendo destruir tudo que está sendo feito, qualquer proposta é ridicularizada, qualquer situação se pinça um ponto específico para criticar e destruir, aí vai destruir mesmo, tá certo? Então, esse para mim é o ponto mais importante desse processo como um todo. Pedro, eu vou fazer uma brincadeira, me permite? Pois não, claro. Eu gosto de viver perigosamente. Então, como eu estou lá, dois gremistas, né? Vou dizer, pô, um prazer te conhecer. Eu adoro brincadeira, mas eu posso brincar também. E dizer que nem todo mundo é perfeito, né? Mas essas brincadeiras à parte, é uma satisfação te conhecer. Inclusive, já conheci o seu pai, o grande Anton Carl Biderman, né? O grande atleta, além de ser um grande empresário. E o fruto não fica longe do pé. Não, de forma alguma, absolutamente. E o senhor, como consultor empresarial, ontem nós vimos todas essas manifestações aí dos estudantes, etc., estava meio miscigenado aí de manifestação política com a verdadeira causa que seria o objeto da manifestação, que seria lá a questão dos ditos cortes aí nas verbas da educação. Mas, Biderman, a gente vendo tudo isso que está acontecendo na educação e a gente sabendo que o que gera empregos são os postos de trabalho, seja na indústria, seja no comércio, será que o nosso estudante está sendo preparado, está se preparando para ser empresário? Essa resposta é muito simples, não. Não Evidente está. que não. Evidente que não. Acho que é um desvirtuamento da função da educação no Brasil, e eu acho que de uma certa forma fora do Brasil também, as pessoas não são mais preparadas para competir. Eu falavas um pouco do meu pai, essa educação eu tive de casa, né? Eu ouvia muito ele. Pois é, a gente, espero que ainda continue ouvindo, porque ele já está aí. Agora tem que ouvir o filho também, né? Tem que ouvir o filho agora. Mas você me ensinou que a vida é uma competição, e o esporte traz isso na gente. Hoje a gente não compete mais, as pessoas
pessoas que não praticam esporte vão começar a competir quando entram no mercado de trabalho. Então, a vida é aquilo lá. Então, passa lá. Nos colégios não tem mais classificação, porque, enfim, não vamos tolher o aluno que não é bom, mas valorizar os bons é uma forma de estimular aqueles que não são a buscar e correr atrás do sucesso. Eu, quando tive no meu primário, tinha lá primeiro, segundo lugar, terceiro lugar, ganhava medalhinha, e eu lutava por aquela medalha para ser o melhor da aula. Às vezes conseguia, às vezes não e tal, mas começou a competir com 5, 6 anos de idade. E a vida é assim, isso não é demérito para ninguém, isso é a busca do sucesso. E hoje a educação, de maneira geral, ela peca na sua origem porque ela não trata a competição, não prepara os indivíduos para a competição, para a vida. E a vida é uma eterna competição em qualquer atividade, tá certo? Então, quando esses jovens chegam, enfim, sei lá, com um arcabouço intelectual tido como razoável, que na verdade não é, né? Tido como razoável, chegam nas empresas, começam a enfrentar uma disputa por uma posição, se apavoram e afundam. Desafios. E afundam. Então, essa disputa pelas verbas é uma disputa meio, vamos dizer assim, anacrônica, porque o que acontece? Quer dizer, as universidades se acostumaram a gastar muito e mal, com altos salários, com políticas, enfim, um desperdício que a gente sabe que existe, muito foi cortado no governo PT, isso não se diz, mas o governo PT cortou demais as verbas de educação. Cortou até mais do que o Bolsonaro. Então, é o ajuste que a sociedade toda está fazendo. Então, acho que as pessoas têm que parar, pensar, refletir e vamos trabalhar com o que nós temos, vamos produzir. E muitas vezes se produz mais dentro da escassez do que dentro da abundância. A abundância gera desperdício, gera ineficiência. Então, poxa, o que tem que fazer para viver melhor e trabalhar melhor e produzir mais resultados com a verba que eu tenho? Essa é a resposta que tem que ser dada. O Brasil não tem mais recursos, precisa cortar. Agora, o que eu acho que talvez não tenha sido oportuno é essa discussão nesse momento, quando tem uma discussão maior e mais relevante, que é a reforma da Previdência. Exatamente. E essa sim muda a vida do país, tá certo? Então, os cortes que têm que decorrer a partir, além de reduzir custo com a Previdência, a redução dos outros cortes, de uma maneira geral, são secundários a partir da reforma da Previdência. Então, eu acho que essa proposta foi colocada num momento inadequado e virou o foco da semana. Na verdade, essa reforma da Previdência, tem muita gente que acha, o governo aposta que isso vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, mas vai ajudar a resolver grande parte dos problemas do país. Né? Com certeza. E não resolve do dia para a noite, tá certo? Sim, claro, isso é uma coisa de um processo todo. Né? Melhora das contas públicas. Espero que aconteça e que essa redução de gastos, vamos dizer assim, não gere outros desperdícios, tá certo? A gente está circulando na internet, todos devem ter recebido, a folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul, quando se vê aquela lista de salários com pessoas recebendo R$120 mil por mês aposentados, e olha na lista lá dos 50, dos 100 maiores salários aqui do Rio Grande do Sul, quantos ativos e quantos inativos tem? Deve ter 10%, eu não fiz a conta, mas deve ter no máximo 10% de ativos. E uma coisa também é assim, caras que se aposentaram com 50 anos de idade, até menos. Até menos. Que vão ficar ganhando 40 anos, mais ou menos, no mínimo 40 anos esse. Então, acho que cabe sim essa questão do direito adquirido. Tem um amigo que diz que são muito mais privilégios concedidos do que direitos adquiridos. Claro que são. Então, tem que questionar isso com profundidade e até fazer uma auditoria das vantagens que foram concedidas ao longo do tempo, se elas são efetivamente legítimas e se foram dadas corretamente e calculadas corretamente. A gente sabe disso. Você vai fazer qualquer conta de valor, provavelmente tem muito erro ali que vai se acumulando, vai ficando, e a gente sabe que no Estado as coisas funcionam assim. Exatamente. Então, essa redução, espero que essa redução de custo que vai acontecer com a Previdência não gere mais desperdício. E o custo Brasil? A gente sempre fala que o custo Brasil é muito elevado, tanto na parte trabalhista quanto na parte tributária. Então, claro, na parte trabalhista já houve algum ajuste com a Lei 13.363, que é da reforma da Previdência, mas há também... Reforma trabalhista. A parte trabalhista, não é? Mas aquele ajuste ali foi feito mais em relação aos riscos de passivos trabalhistas do que realmente custo efetivo mês a mês, não é? Quase que diário. Agora, passada a reforma da Previdência, o que o senhor entende dessa questão assim de atacar esse custo Brasil? Eu acho fundamental, acho que isso é óbvio, né? Que, vamos dizer assim, a redução de custo no Brasil é absolutamente necessária. Um dos problemas da inserção do Brasil no mercado internacional é o custo interno. Tá? Por que o Brasil tem uma baixa exposição ao mercado internacional? Por que as exportações são tão baixas e especialmente as importações são baixas também? Porque o custo é muito alto, o custo de infraestrutura, o custo tributário, e se exporta tributo no país. A reforma tributária, o senhor entende que é uma necessidade também? Eu não tenho dúvida disso, de duas formas. Primeiro, a redução
da carga e, segundo, a simplificação do processo, né? Hoje, o próprio PwC, enfim, sou sócio aposentado, fez um estudo que tem sido muito usado nesses debates sobre esse tema, que cada empresa gasta em média 2.600 horas mês em termos de só cálculos de apuração de tributos. Eu diria que hoje é impossível, praticamente impossível, uma empresa grande calcular corretamente todos os seus tributos, dadas as dificuldades de entendimento, dúvidas que existem sobre o processo. Fora as questões judiciais que andam, que a gente não sabe se uma decisão uma hora para cá, outra para lá, incide isso, incide aquilo, a discussão talvez mais relevante seja a questão do PIS e COFINS, ICMS, sobre PIS e COFINS sobre ICMS. Então, a gente não sabe como fazer, as empresas não sabem como tratar esses temas. Então, o tempo que se gasta e o valor que se gasta para calcular e apurar o que deve ser pago, e se calcula errado, tá certo? Esse tempo é só para calcular. Só para calcular. Então, se houvesse uma simplificação, eu sou favorável à ideia do imposto único, que foi proposto pelo Flávio Rocha alguns anos atrás, foi ridicularizado. Acho que é do tempo ainda do deputado Luiz Roberto Ponte, né? Sim, ele foi o pioneiro, defensor do Congresso. Eu tive algumas conversas com ele sobre esse tema e concordava com a ideia no conceito, claro, depois teria que ver como funcionaria o modelo de transição, mas eu acho que nós precisamos urgentemente reduzir, simplificar em primeiríssimo lugar e depois fazer uma redução paulatina da carga tributária do Brasil, para que o Brasil possa efetivamente se inserir no mercado internacional e não ficar aqui como uma ilha, né? Aliás, porque no mercado internacional não temos mais do que 1,pouco% entre importação com exportação, que é muito baixo em relação ao potencial do Brasil. Carlos, um minuto para, assim, a expectativa ainda é positiva em relação ao governo Bolsonaro para este ano? Eu acho que sim, eu acho que à medida que alguém tem que chegar no presidente e dizer, olha, cara, fala menos, e dá uma estratégia de comunicação, governa mais. Conteúdo e na forma. Porque o conceito macro está correto, Silvio. O problema é a operação de dia a dia que atrapalha demais. É o seguinte, ele é capitão, eu sempre brinco, ele é capitão, tem 2 generais do lado dele, assim, já tem que enquadrar, vem cá, tu é capitão, agora vamos fazer como nas Forças Armadas, tu vai obedecer. Mas não te esquece que o presidente é o chefe maior das Forças Armadas. É verdade. Então, é uma confusão, né? Carlos, obrigado pela tua presença aqui. Para finalizar, assim, nosso Grêmio, como é que está? Nosso Grêmio muito bem, muito tranquilo. O Grêmio vive uma paz política, uma constância de melhorias, vamos dizer assim, dentro do processo administrativo financeiro. Então, a governança indo bem, a estrutura do clube muito arrumada, né? Essa semana ainda havia o clube escolhido no Brasil com melhor gestão financeira, né? A consequência disso é sucesso no campo, tá certo? Então, isso não garante nenhum título, mas garante a presença permanente disputando títulos importantes. Então, eu acho que... E muito cuidado para não destruir o que está sendo feito agora, tá certo? Então, o meu trabalho agora como presidente do Conselho é justamente trabalhar para preservar essa construção política que se fez para, vamos dizer assim, e preservar esse modelo, né? O foco esse ano é esse. Nossa Economia e Desenvolvimento conversou aqui com Carlos Biderman, empresário, né, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio e um homem que sabe mais ou menos quase tudo, né, o Biderman, não vou dizer tudo, né, sobre a economia brasileira. Muito pouco. E que tem essa visão aí maravilhosa. Biderman, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinha com Nossa Economia e Desenvolvimento. Até já.